Seria o cristianismo uma invenção humana? Seria o cristianismo um cumprimento de regras? O cristianismo é sobre nós ou sobre Cristo? Deus se importa com a humanidade? Olá pessoal, você está no canal Pensamento e Fé e hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo na intenção de tentar explicar para vocês um pouco sobre o que significa o cristianismo. Para a gente começar a entender o que é o cristianismo, a gente precisa então começar do princípio de todas as coisas. Então, primeiramente a gente precisa saber qual foi o plano original e o que Deus havia planejado para a humanidade. Sim, e nesse plano original de Deus, ele tinha a intenção de fazer a humanidade do jeito que ele gostaria, né? Tanto é que ele criou todas as coisas até o sexto dia, para chegar no último dia da criação e fazer o ápice da sua obra, de tudo que ele havia de fazer, tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Então ele cria um homem, na intenção de fazer o homem racional, para se relacionar com ele, para ter um diálogo, para ter uma conversa, para ser um referencial de Deus para o homem. Era algo bem relacional mesmo, né? Deus, Criador do Universo, fez uma humanidade para que ele pudesse estar com ela e habitar com ela e estar ali no meio do ser humano. Né? Sim, e isso é curioso porque às vezes as pessoas falam assim, tem muitas religiões no mundo, tem religião para cá, tem religião disso, religião daquilo, mas por quê? Porque Deus colocou isso no coração do homem, na intenção de fazer com que o homem se relacionasse com Deus. Hoje o homem busca vários tipos de deuses para se relacionar. Claro que eles fazem isso com Deus errado, mas a disposição do homem de ter um Deus para o seu coração, seja um Deus falso, ou seja o dinheiro, ou um prazer nas coisas lá fora, isso aí está em toda a sociedade. Considerando então que Deus havia planejado desde o início uma união relacional com a humanidade, o que aconteceu depois disso é algo que a gente precisa também entender, porque faz parte desse processo onde todas as coisas aconteceram. Então, dito isso, o que aconteceu depois desse planejamento de Deus para a humanidade, para viver em união com Ele? Deus criou o homem para se relacionar com ele. Ele também deu a ele um alvo. E essa quebra do alvo é o que gera o pecado. O pecado é esse erro do alvo. E a humanidade não foi feita para o pecado, de maneira nenhuma. Mas pela liberdade de Deus dada ao homem para se relacionar, o homem então escolhe um mau caminho. Ele escolhe então morrer. Ele morre através do pecado. Essa morte, ela é a separação do homem que tinha um relacionamento direto com Deus, na viração do dia, ali no paraíso, do jardim do Éden. Agora a gente já não pode mais estar naquele lugar. Ele é separado, ele é morto da presença de Deus e também condenado para a morte física. O corpo criado para a eternidade, a terra então que nunca foi criada no sentido original, para ser um cemitério, juntamente com o corpo humano, que foi criado também para a eternidade, agora então perdem o seu sentido original, por causa do pecado que o homem mesmo escolheu. Dito isso, a gente entende agora que o pecado, então, ele na sua extensão, ele atingiu todos os seres humanos, né? E tanto que a palavra ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, de forma que não há nenhum justo sequer na humanidade. Então, por meio do pecado de um só homem, o pecado entrou entre toda a humanidade e se alastrou, né, durante todas as gerações. E, dito isso, a gente precisa entender que a solução para o cristianismo ela precisava vir de alguém que era perfeito, que não tinha marca de pecado em si. E é por isso que nós chegamos aqui no ponto onde há uma virada nessa história, que é quando o Salvador da humanidade ele aparece. Então, é um plano do próprio Deus que enviou seu Filho, ou seja, o próprio Deus encarnado, né, ele se encarnou e veio em forma de humano para viver uma vida inteiramente sem pecado, totalmente santo e totalmente distante de qualquer erro, para morrer em uma cruz no lugar da humanidade, para colocar sobre si uma condenação que recairia sobre nós. Então, esse Deus que era completamente santo, ele veio, nasceu de uma virgem,
e cresceu como humano, mas sendo humano e sendo Deus, até chegar o dia da consumação da salvação de todo aquele que crê no nome dele. Então, Jesus Cristo, ao vir e ao morrer naquela cruz, ele aproximou as pessoas que estavam distantes, né? A palavra do Senhor diz que ele quebrou o muro de inimizade. O pecado ele trazia essa inimizade entre a humanidade e Deus, porque Deus não habita com o pecado. Então a solução veio do nosso Salvador Jesus Cristo. E ao morrer e ao ressurgir, ele uniu de novo a humanidade e o Senhor. Né? Desde o início havia esse plano relacional de Deus e o homem, e o pecado interferiu nessa união, mas por causa do Salvador Jesus Cristo, hoje nós temos acesso de novo a Deus. Hoje nós temos essa união de novo com o Senhor. Eu costumo dizer às vezes que o problema que o homem criou, quem solucionou foi Deus. Sim. O homem criou o problema do pecado e Deus solucionou o problema do homem que era o pecado. De que forma? Pagando o pecado do homem. Agora o homem se tornou justificado em Deus por causa de Cristo. A palavra mesmo diz, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então por isso que era necessário ele vir e morrer em nosso lugar, uma condenação que era justa, uma condenação que era perfeitamente plausível a nós, mas ele veio e tomou lugar e pagou essa dívida que nós tínhamos diante de Deus. C.S. Lewis disse que o Filho de Deus se tornou homem para que o homem então pudesse se tornar filho de Deus. Por causa da obra que vem diretamente do Pai, enviar o seu Filho para ser o segundo Adão. O primeiro Adão ele peca e condena todos nós, e então vem o segundo Adão, Jesus Cristo, que então é justo e paga pelo nosso pecado e justifica também todos nós. É por causa de Jesus que então temos esse religamento, temos o sentido da religião. Então, dito isso, que houve a religação entre o homem e Deus e a restauração dessa união, dessa relação entre a humanidade e o Criador, é interessante a gente também falar um pouco sobre a vida prática do cristão. O que o cristão precisa fazer durante o tempo que ele vive aqui na Terra, qual seria o papel, qual seria a função, a missão até mesmo do cristão aqui enquanto caminha na humanidade. A missão de Cristo, né, veio primeiramente para satisfazer a vontade do Pai que o enviou. Cristo veio ao mundo para nos salvar, veio ao mundo para resgatar aqueles que haviam sido perdidos por culpa do pecado. Cristo veio ao mundo para satisfazer a vontade do Pai. Ele veio resgatar aquelas ovelhas perdidas, o ser humano que se desligou de Deus, que se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. Agora nós teremos paz com Deus e paz de Deus através da pessoa de Cristo. Cristo tem um grande propósito de nos salvar, de nos preparar para ser o povo de Deus, exclusivo dele, de pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. E também tem o propósito de nos ensinar a viver. Agora o nosso padrão e o nosso propósito é ser como a pessoa de Cristo. Antes, nós vimos de acordo com nossos pecados e falhas, a inclinação do mal que há em nós. Mas pela liberdade que temos agora, pela justificação, nós somos agora capacitados e também ordenados a viver como Cristo viveu, sendo servos de Deus. Não para alcançar alguma coisa, mas porque Ele alcançou pela gente. Então, como que uma expressão de gratidão a gente retribui de que forma? Vivendo conforme Ele gostaria que nós vivêssemos. Em obediência. Em obediência. É interessante a gente falar também que o cristianismo ele não é uma religião somente para levar pessoas à prática de coisas boas, como por exemplo ajudar pessoas carentes. É claro que isso também faz parte do cristianismo, mas ele é muito mais do que isso. A vida prática do cristão é viver justamente nessa obediência a Deus. Não porque é uma obrigação, no sentido de que ele faz isso de uma forma ruim e penosa, como se fosse algo difícil, mas é por uma gratidão ao que ele fez também por nós. Então, assim, muito mais do que uma religião que quer salvar o planeta de situações de poluição ou fazer bem para pessoas carentes, o cristianismo ele significa viver para a glória de Deus. Através do exemplo de Cristo, nós também podemos confiar agora plenamente que aquele que morreu por nós sabe exatamente também o que é melhor para nós.
Então, quando ele diz na sua palavra a respeito da obediência, a respeito da santidade, a respeito do propósito, para que nós agora venhamos parecer com Cristo, ele está falando sobre vida abundante, sobre a vida onde existe a verdadeira felicidade. Não numa autonegação que acaba em nós mesmos, mas uma autonegação dos nossos desejos do mal para uma felicidade eterna em satisfazer o Pai. E Ele também satisfaz o nosso coração com o seu Espírito. Então a gente já falou sobre o plano original do Senhor para a humanidade, nós falamos também acerca do mal da humanidade, que é o pecado, falamos sobre a solução para esse problema, que foi na pessoa de Jesus Cristo, e agora, por último, nós falamos acerca da vida prática do cristão, sobre o que nós devemos ser, o que nós fazemos, como deve ser a vida daquele que segue o Senhor Jesus. E agora nós também precisamos falar sobre o que nós entendemos acerca do que virá, o que vai acontecer ainda com a humanidade, porque nós cremos ainda que a história não se acabou, né? Ainda existem coisas a acontecer. E então, dito isso, né, o que nos espera ainda? A conclusão de todo esse plano, todo esse propósito de Deus, a conclusão última e final de tudo que vai acontecer é a vida de Cristo. A volta dele agora como consumação final da sua glória. Porque tudo que foi passando, inclusive o momento que Cristo viveu aqui, foi um momento de humilhação para ele, ter que passar por tudo aquilo, um Deus ter que morrer, tudo isso foi humilhante para Cristo. Virá um momento em que ele voltará, não mais agora humilhado, mas exaltado. Nesse momento final, ele vem para nos resgatar. Aqueles que creram em Cristo, que viveram conforme ele gostaria que vivesse, mostrando que era um representante de Cristo, não um cristão de fato, esses serão resgatados por Cristo. Aqueles então que serão resgatados por Cristo viverão com ele eternamente, na intenção de glorificá-lo conforme ele gostaria de ser glorificado, não mais com o pecado e nem com a possibilidade de pecar, não mais na intenção de viver para o nosso coração, para aquilo que nós desejamos, e sim para a vontade dele, satisfazendo a vontade dele, vivendo eternamente para o Senhor. Há uma promessa muito bonita do nosso Mestre, e ele prometeu que o Consolador viria nesse tempo que ele estaria ausente. E na mesma promessa que ele mandou o Consolador, ele disse também que ele voltaria, ele viria para nos buscar, para resgatar aqueles que eram seus, aqueles que Deus prometeu para ele, e ele então resgatou, manteve protegido aqueles que o Senhor lhe deu. Então a gente pode dizer o seguinte, que essa vida por dia é a redenção final de tudo que a gente viveu até aqui. Porque a gente comentou sobre a nossa justificação em Cristo, o problema do pecado, a nossa justificação em Cristo, a nossa santificação, que é a nossa vida prática, e o último dia, que será a nossa glorificação. Todos esses estágios da nossa vida. É muito legal quando se fala sobre a redenção, que seria a restauração daquele mesmo plano original, onde havia essa união entre Deus e o homem de uma forma ainda mais completa. E também a gente aprende através da palavra que, inclusive, todo o universo, toda a nossa terra será também redimida. Há uma frase interessante que diz que nós vivemos em um mundo belo, mas esfacelado. Por causa do pecado, por causa de todas as consequências. O próprio planeta está aprisionado, foi colocado em uma prisão por conta do pecado. Mas quando o dia em que o Filho do Homem voltar, ele irá restabelecer todas as coisas, e toda essa natureza que hoje está aprisionada, ou seja, ela está limitada, ela voltará também ao seu plano original e será redimida em um mundo novo, em uma terra nova, em novos céus e nova terra. Isso mostra o tamanho do seu poder na cruz. Porque ele não só restaurou aqueles que são seus, as pessoas, a humanidade, mas restaurou todo o cosmos, toda a terra, toda a criação, que teve a sujeira do pecado, lá que Adão havia cometido. E então ele restaurará o homem, a criação, a natureza como um todo, tudo aquilo que ele criou e foi contaminado pelo pecado, a redenção em Cristo, na vida por ele restaura tudo como ele gostaria que fosse. Não mais a possibilidade de sujar novamente. Eis então a nossa esperança, essa volta do nosso Redentor, que ele prometeu que não haveria mais morte para nós, que estaremos agora realmente religados com Deus de uma maneira onde esse corpo mortal e sujo pela marca do pecado seria extinguido. Teremos então uma nova natureza em Cristo Jesus. A esperança do cristianismo não é para essa vida, mas sim para uma vida vindoura, para a vinda de Cristo, para o retorno do nosso Rei.
Então aqui nós dizemos várias coisas, né, acerca do cristianismo, nós tentamos trazer pontos principais acerca deste assunto, que é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. E se você também deseja conhecer a esse Jesus, basta crer de todo o seu coração que Ele é capaz de te dar a salvação e perdoar os seus pecados. Não importa, né, a profundidade dos pecados, a sua vida passada, o tanto de coisas que você já fez, que você sabe que desagradariam a Deus. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você será salvo e participará também dessa redenção. Então este foi o primeiro vídeo, né, desse novo formato do canal Pensamento e Fé. A gente espera que, se você gostou do nosso conteúdo, que você também nos siga nas redes sociais, no Instagram. Nós temos a nossa página Pensamento e Fé, você fique à vontade para seguir e fique atento, né, também aos novos vídeos que vão ser feitos, e que Deus possa abençoar a sua vida através dessas palavras. Acabou? Vocês falam mais? Acho que não, eu acho que vai sim. Ótimo, gente, apaixonado. Vamos ver se